Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Tribunal Superior Eleitoral proíbe posse de armas em locais de votação no dia das eleições. Câmara aprova projeto que prevê salários iguais para homens e mulheres e libera loterias do governo para áreas da saúde e do turismo. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite a medida provisória que garante às mulheres salário igual ao dos homens. O Matheus Escavazinha acompanhou a sessão e tem os detalhes ao vivo de Brasília para a gente. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. O texto cria um programa de estímulo ao emprego de mulheres. O salário tem que ser igual ao dos homens que exerçam o mesmo cargo no trabalho. Além disso, está previsto um apoio na volta da licença maternidade, prevenção ao assédio e um estímulo ao microcrédito. A proposta prevê que o Sistema Nacional de Emprego deve desenvolver iniciativas para melhorar a situação da mulher no mercado de trabalho, principalmente as que têm filhos, enteados ou a guarda judicial de crianças. O texto segue para análise do Senado. Salsi. Matheus, continuamos juntos porque a Câmara dos Deputados também aprovou um projeto que autoriza o governo federal a criar loterias para financiar a saúde e o turismo. Explica para a gente, por favor, Matheus. Exatamente, Salsi. A proposta prevê que uma parte do lucro arrecadado nos jogos seja destinada ao Fundo Nacional de Saúde, no caso da Loteria de Saúde, e para a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, no caso da Loteria do Turismo. O texto permite que o Ministério da Economia conceda a exploração dos jogos à iniciativa privada em 3 modalidades: escolha dos números, como na Mega Sena, apostas esportivas e apostas em cota fixa, em que o apostador já sabe quanto pode ganhar. A proposta segue para a sanção presidencial. Os deputados também aprovaram uma medida provisória que facilita reajustes da tabela de frete sempre que houver oscilação superior a 5% no preço do óleo diesel. Esse projeto segue para análise do Senado. Salsi. Tá certo, Matheus. Daqui a pouquinho conversamos de novo. Olha, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que mandou o policial reformado, Rony Lessa, para o júri popular no Rio de Janeiro. E é de lá que o Leonardo Aque traz os detalhes para a gente. Oi, Léo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. A primeira turma do STF negou um pedido de habeas corpus da defesa do policial que tentava evitar que ele fosse a júri popular. Os advogados alegavam irregularidades no processo conduzido pela Justiça do Rio. Essa foi a segunda tentativa de anulação negada. Agora, anteriormente, o mesmo pedido também já havia sido rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça. O Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz são acusados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes em março de 2018. Agora, eles respondem por duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, mediante emboscada e também impossibilidade de defesa das vítimas. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Léo. Boa noite para você. A Justiça americana pode definir nas próximas horas a extradição de um ex-policial brasileiro que matou um universitário em Curitiba há 13 anos. O Mark Souza conta essa história para a gente. Oi, Mark, boa noite. Oi, Salso, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Omar Assaf Júnior vivia nos Estados Unidos e foi preso na Flórida. O pedido de prisão foi da Justiça brasileira. Omar estava foragido desde 2012, quando foi condenado a 16 anos de prisão pela morte do jovem Tiago Clentes, na época com 19 anos. O crime aconteceu em 2009, na saída de uma festa em um clube aqui de Curitiba. O ex-policial foi encontrado nos Estados Unidos graças a uma investigação feita pela mãe da vítima. Se ele for mesmo extraditado, deverá cumprir pena em regime fechado aqui no Brasil. Salsi. Obrigada, Mark. Agora um alerta, mais de 40% dos acidentes registrados no anel rodoviário de Belo Horizonte foram provocados pela distração do motorista ao dirigir, olhando para o celular. O Vinícius Rangel traz de lá as informações. Oi, Vinícius, boa noite.
Boa noite, Salsi. Somente de janeiro a agosto deste ano, foram 446 acidentes com 15 mortes aqui no anel rodoviário, que é uma das principais vias da capital mineira. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, cerca de 46% foram por falta de atenção do motorista, que em grande parte utiliza o celular enquanto dirige. O trecho de 27 quilômetros que corta a capital faz a junção de 3 importantes rodovias do país, a BR-040, a BR-262 e a BR-381. Nessa região, passam cerca de 120 mil veículos por dia. Além do risco de acidente, o motorista flagrando usando o celular ao volante pode ser multado em R$ 293 e receber 7 pontos na carteira, já que essa infração é considerada gravíssima. Salsi. Alerta importante. Obrigada pelas informações. O Tatuzão volta a funcionar nesta quarta-feira nas obras da linha 6 Laranja do metrô de São Paulo. Isso depois de 7 meses parado. A Caterina Schutte acompanha no local das obras. Caterina, boa noite para você. Exatamente isso, Salsi. Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. Olha, essa é a primeira vez que o equipamento vai funcionar desde o acidente que aconteceu em fevereiro deste ano e que provocou aquela grande cratera aqui na Marginal Tietê. E olha, Salsi, segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos, o desabamento foi causado pelo rompimento de uma galeria de esgoto. E por conta do acidente, o equipamento ficou preso dentro do túnel da obra do metrô, aqui na Zona Oeste de São Paulo. A gente lembra que a Marginal, que é uma das principais vias da capital paulista, chegou a ficar aí completamente interditada no dia do acidente. O Tatuzão vai continuar a perfuração aqui do túnel no sentido sul, na direção da estação Santa Marina. Eu volto com você, Salsi. Obrigada, minha querida, pelas informações. O Ministério de Minas e Energia pediu ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, que analise a necessidade de um eventual retorno do horário de verão. O pedido foi feito no dia 19 de agosto. O ONS informou que não há expectativa de adoção do horário de verão neste ano. Em 2021, houve um pedido semelhante e a conclusão foi que não havia necessidade da adoção do horário de verão. E uma nova vacina contra a Covid-19 desenvolvida no Brasil deve ser testada em humanos. Quem traz os detalhes é a Giovana Rizardo. Oi, Giovana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O estudo é uma parceria entre 3 universidades, a Federal de Minas Gerais, a USP de São Paulo e a Fiocruz no Rio. O imunizante teve resultados positivos em animais. As informações foram publicadas neste mês em uma revista científica internacional, a Nature Communications. A vacina funciona de um jeito diferente, induz o organismo a produzir células de defesa que podem identificar e matar o vírus intruso no organismo. Em tese, esse tipo de proteção seria eficaz mesmo depois do surgimento de novas variantes. Os cientistas já receberam autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para começar o ensaio clínico. E agora esperam pela autorização da Anvisa. A resposta deve sair nas próximas semanas. Salsi. Obrigada, Giovana. E ainda sobre esse assunto, no Japão, o governo aprovou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. De lá, a correspondente Silvia Kikuchi traz mais detalhes. Oi, Silvia, boa tarde para você aí. Olá, Salsi. O imunizante da farmacêutica Pfizer é o primeiro a conseguir a autorização do Ministério da Saúde japonês para ser usado como reforço para essa faixa etária. As crianças começaram a ser vacinadas contra o coronavírus em fevereiro. Desde então, apenas 18% delas receberam as 2 doses. Por trás dessa baixa taxa de vacinação estão as preocupações dos pais sobre os efeitos colaterais e a segurança do imunizante. Por outro lado, mais de 80% dos adultos já receberam as 3 doses. Já a China determinou o confinamento de quase 4 milhões de pessoas em 2 cidades próximas a Pequim. A medida vai valer até o fim desta semana. Salsi. Obrigada, Silvia. Um bom retorno das férias. A gente se fala já já. Olha, de volta ao Brasil, no Rio de Janeiro, um homem foi preso por enviar áudios ofensivos a uma mulher logo depois dela desistir de alugar o apartamento dele. O áudio com as ofensas foi reproduzido pelos policiais no momento da prisão. Eu não passo de uma negra,
Não tenho nem que me rebaixar a uma negra igual você. Pelo menos agora não fui mole, mas a história de negro, porco e macaco igual você. Edson Tarcísio de Mello assumiu a autoria das mensagens. O senhor está preso em flagrante delito por determinação da autoridade policial. A vítima é essa mulher que prefere não mostrar o rosto. As ofensas vieram pelo celular depois que ela desistiu de alugar o apartamento dele. Você sai de si por não acreditar em pleno século XXI, mas a gente, infelizmente, a gente ainda vê. Mas eu falei, está acontecendo comigo e eu não acreditei que eu estava sendo vítima daquela situação que a gente tanto vê. Edson foi preso em flagrante ainda durante o depoimento da vítima, horas depois de ter enviado as mensagens. Ele deve responder por racismo e injúria racial. O acusado ainda não tem advogado de defesa. Você tem provas concretas, materiais e robustas, até mesmo pela ironia dele, de pouco caso, com a polícia, com a lei e com a própria vítima, né? Então, eu acredito que a tendência é que ele seja condenado. O que me trouxe aqui foi a indignação, a revolta, porque de ouvir aqueles áudios eu sei que todos os dias alguém passa por isso e não faz nada. Voltamos a Brasília agora, porque agora à noite o Tribunal Superior Eleitoral decidiu proibir o porte de armas em locais de votação nas eleições de outubro. Matheus Scavazini chega com as informações. Matheus. Salsi, a medida vale inclusive para integrantes das forças de segurança que não estejam a serviço no dia das eleições. O TSE determinou que as armas não podem estar em um raio de 100 metros dos locais de votação. O porte fica proibido de 48 horas antes do pleito até 24 horas após a votação. Um dos argumentos apresentados foi o aumento da circulação de armas de fogo e o crescimento da violência política nos últimos anos. Já os agentes de segurança que forem convocados pela Justiça Eleitoral estão liberados para trabalhar armados. Salsi. Tá certo, Matheus. Até já. O Acre pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que solicite a presença de tropas das Forças Armadas durante as eleições de outubro. A Débora Ribeiro explica os motivos para a gente. Débora, boa noite. Boa noite, Salsi. O pedido feito pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Acre vale para todos os 22 municípios do estado. O TRE, ele pediu reforço na segurança por temer a interferência de facções criminosas nas eleições. O Acre é o 5º estado a pedir esse auxílio e o 2º da região norte. O estado se junta ao Pará, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Ceará. 439 cidades de todo o país vão ter o reforço de tropas de forças armadas para garantir a segurança durante a votação. O primeiro turno das eleições deste ano está marcado para o dia 2 de outubro. Salsi. Obrigada, Débora. Seguimos falando de eleições porque o Tribunal Superior Eleitoral liberou a consulta aos locais de votação para quem solicitou o voto em trânsito. Os eleitores que não estiverem em sua cidade e que pediram a transferência temporária vão poder votar nas capitais ou em municípios com mais de 100 mil eleitores. A consulta ao local de votação pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou na página do TSE na internet. Agora a gente acompanha os números da pesquisa IPEC com as intenções de voto para o governo de São Paulo. Na pesquisa estimulada, Fernando Haddad, do PT, tem 32% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vem em segundo, com 17%. Rodrigo Garcia, do PSDB, tem 10%. Carol Vigliar, do Unidade Popular, 2%. Antônio Jorge, do Democracia Cristã, Elvis César, do PDT, Altino Júnior, do PSTU, Vinícius Poit, do Novo e Gabriel Colombo, do PCB, têm 1% das intenções de voto. Edson Dorta, do PCO, não pontuou. Brancos e nulos somam 15%. Não souberam responder 20%. Na pesquisa espontânea, Fernando Haddad, do PT, tem 14%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, 11%. Levando em conta a margem de erro de 3 pontos, estão tecnicamente empatados. Rodrigo Garcia, do PSDB, 4%. Elvis César, do PDT. Vinícius Poit, do Novo. Altino Júnior, do PSTU. Edson Dorta, do PCO.
Gabriel Colombo, do PCB, e Antônio Jorge, do Democracia Cristã, não pontuaram. Outros marcaram 3%. Brancos ou nulos, 10%. Não sabem, 59%. A pesquisa ouviu 1.504 pessoas entre os dias 27 e 29 de agosto e foi registrada nos Tribunais Superior Eleitoral e Regional Eleitoral. Carol Vigliar, do Unidade Popular, não foi citada na pesquisa espontânea. O IBGE já contou quase 60 milhões de brasileiros no censo demográfico deste ano. E o estado mais adiantado é o Rio Grande do Norte. A Cátia Alves tem mais informações direto de Natal. Oi, Cátia. Boa noite, Salsi. Até agora, 53% das regiões previstas aqui no estado já começaram a pesquisa. Desde 1º de agosto, 1.390.000 pessoas responderam às questões do Instituto. Foram quase meio milhão de casas visitadas e em todo o país, os pesquisadores só não tiveram acesso a 2% das casas procuradas. O IBGE tem mais de 144 mil recenseadores distribuídos no país para o levantamento do censo. Salsi. Obrigada pelas informações. Agora temos uma informação sobre as contas públicas aqui no nosso telão. A Secretaria do Tesouro Nacional informou que o governo federal registrou superávit primário de 19 bilhões e 300 milhões de reais em julho. Ter superávit primário quer dizer que o saldo é positivo, isto é, as receitas do governo são maiores do que as despesas. O pagamento dos juros da dívida pública não entra nessa conta. O advogado-geral da União criticou a duração do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal e reclamou que não teve acesso aos documentos do processo. Foi durante a audiência pública no Senado. Temos prolongamento de investigações por períodos absolutamente não razoáveis. Cito aqui que o inquérito-mãe, entre aspas, ele já se perdura há mais de 3 anos. Então, são pessoas que são submetidas a investigações por períodos posteriores a 3 anos. Lembrando que o Código de Processo Penal e todo o nosso arcabouço processual penal coloca um período ali para a conclusão do inquérito em torno de 30 dias. Justamente para que as pessoas possam ter segurança jurídica. Ninguém pode ficar com a espada na sua cabeça por tanto período, por um período tão longo, né? Me coloco no lugar das pessoas que são investigadas. E me parece que não é algo, pelo menos na minha concepção, humilde, e repito, com todo o respeito aos atores envolvidos nisso, e com mais amplo respeito ao Supremo Tribunal Federal, não é algo que me parece condizente com o nosso Estado Democrático de Direito atual. A Procuradoria-Geral da República afirmou nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Jair Bolsonaro não dificultou o enfrentamento à pandemia da Covid-19. A manifestação foi em resposta a uma ação apresentada ao STF pela Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19. A associação acusa o presidente de uma série de crimes relacionados à crise sanitária. Segundo a PGR, não existe nenhuma prova contra o presidente. No Amazonas, 18 pessoas seguem internadas depois que uma alegoria caiu de um guindaste. O Fred Rocha atualiza para a gente como estão essas vítimas. Oi, Fred, boa noite. Boa noite, Salsi. 23 pessoas dançavam na estrutura que despencou de uma altura de 10 metros. Todos tiveram ferimentos. O acidente aconteceu durante o festival realizado no domingo à noite na cidade de Manacapuru. A maioria das vítimas foi trazida de ambulância aqui para Manaus. 2 homens e 3 mulheres já tiveram alta médica. A maior parte dos feridos apresenta quadro clínico estável, mas 2 pessoas estão em estado grave e inspiram mais cuidados dos médicos. A perícia identificou uma deformidade no guindaste. Só que o laudo que vai apresentar as causas do acidente só deve sair em 2 semanas. Salsi. Obrigada, Fred. Agora a gente segue para o Nordeste, porque em Salvador, uma frente fria fez muita gente tirar o casaco e guarda-chuva do armário. A Iula Braga chega agora para falar do frio na capital baiana. Oi, Iula.
Boa noite, Salsi. A frente fria que estava prevista realmente chegou em Salvador nesta terça. A temperatura caiu para casa dos 20 graus, com chuva fraca e moderada. E rajadas de vento que podem chegar a 30 quilômetros por hora. Os meteorologistas já apontavam uma nebulosidade vinda do sul e sudeste do país. E também uma umidade proveniente do Oceano Atlântico. O mar ficou bastante agitado. Em um clube aqui da capital baiana, a maré invadiu a área e também a piscina. A Defesa Civil recebeu chamados por imóveis que sofreram com destelhamento provocados pela força do vento. E a previsão é que o frio permaneça nesta quarta-feira. Salsi. Obrigada, Iula. O Senado aprovou a medida provisória que autoriza o uso do Fundo Garantidor de Crédito para a compra de imóveis usados. O Matheus Escavazini está de volta e explica para a gente. Matheus. Salsi, o texto original da medida provisória enviado pelo governo federal previa essa garantia somente para o financiamento de imóveis novos adquiridos pelo programa Casa Verde e Amarela. Os parlamentares modificaram a medida para incluir imóveis usados ou que já estejam prontos. Com isso, quando o proprietário morrer ou for demitido, o fundo pode ser acionado para quitar as parcelas que restam em aberto. O texto segue para a sanção presidencial. Os senadores também aprovaram o aumento da contribuição social dos bancos nesse ano de 20% para 21%. Corretoras de câmbio e seguradoras vão contribuir com 16%. O governo estima um aumento de arrecadação de aproximadamente 250 milhões de reais. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas explicações. Bom descanso para você. O Ministério Público da Rússia pediu uma pena de 24 anos de prisão para um jornalista russo. Ivan Safronov é acusado de traição por ter repassado informações sigilosas sobre a venda de armas pelo governo russo na África e no Oriente Médio. Os dados teriam sido repassados para a República Tcheca e Alemanha. Em troca, ele teria recebido uma grande quantidade de dinheiro. A acusação alega que as informações poderiam ser usadas por membros da OTAN contra a segurança russa. O jornalista nega as acusações. E ainda nos destaques internacionais, o governo da Venezuela denunciou uma mega fraude de cerca de 24 bilhões de reais na petrolífera estatal do país. O atual ministro do Petróleo acusou o ex-ministro Rafael Ramírez de ter orquestrado o esquema. Segundo a denúncia, a estatal efetuou pagamentos a 2 fundos no exterior sem ter recebido nenhum empréstimo. Rafael foi ministro da pasta durante o governo de Hugo Chávez. Em 2017, ele rompeu com o governo de Nicolás Maduro. Mais de 30 pessoas morreram por causa dos protestos violentos no Iraque. O repórter Eric Klein traz mais informações. Olha, tudo começou porque o clérigo xiita Muqtada al-Sadri decidiu deixar o cenário político do Iraque. Isso porque, desde as eleições de outubro do ano passado, quando ganhou maioria no parlamento, ele tenta formar um novo governo, mas sem sucesso. Aí, em julho, um outro político, foi nomeado para liderar o país. Os apoiadores de Sadri não gostaram e explodiu uma onda de protestos pelo Iraque. Houve confronto entre as forças de segurança e os manifestantes. Os militares decretaram um toque de recolher na capital Bagdá a partir das 3h30 da tarde no horário local e no restante do país a partir das 7 da noite. Por causa da violência, al-Sadri iniciou uma greve de fome e disse que só vai voltar a comer depois que parar essa violência. A ONU fez um apelo à comunidade internacional por ajuda ao Paquistão. O país asiático sofre com a maior enchente em 30 anos. A Organização das Nações Unidas quer arrecadar o equivalente a 800 milhões de reais em apoio às vítimas. Segundo a ONU, o dinheiro vai fornecer alimentos e água para mais de 5 milhões de pessoas. Estas imagens de satélite mostram a destruição provocada pelas enchentes. 1/3 do Paquistão ficou debaixo d'água. Desde junho, quase 1.200 pessoas morreram em decorrência das chuvas. Agora a gente volta a conversar com a correspondente Silvia Kikuchi para ela contar para a gente detalhes de uma situação curiosa por lá. O Japão tem mais vagas de trabalho do que candidatos. Como assim, hein, Silvia? Então, Salsi, em julho, de cada 126
129 vagas de trabalho oferecidas, havia apenas 100 candidatos, ou seja, tem mais emprego do que trabalhador aqui no Japão. Isso em média, claro. E as empresas enfrentam dificuldades para encontrar novos trabalhadores. Os empregos aumentaram quase 48% no setor de turismo e hospitalidade e 15% no transporte e correios. Mas é preciso acompanhar esses dados com atenção, principalmente no setor industrial. A alta nos preços das matérias-primas prejudica o lucro das empresas e pode afetar o emprego. O Japão é o terceiro país no mundo com a menor taxa de desemprego, atrás de Singapura e Suíça. Volto com você, Salsi. Obrigada, minha querida, pelos detalhes. Bom trabalho para você. Olha, em Portugal, paleontólogos encontraram o esqueleto de um dinossauro saurópode que pode ser o maior já descoberto na Europa. A equipe de cientistas de Portugal e da Espanha estima que o dinossauro tenha cerca de 25 metros. O esqueleto estava em bom estado de preservação, o que indica que deve haver outras partes do dinossauro pelo local. Agora a gente fala de futebol. Na primeira partida da semifinal da Copa Libertadores, o Atlético Paranaense derrotou o Palmeiras em casa. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Vitor Roque recebeu na área e deu passe para Alex Santana fazer o gol da vitória do Atlético por 1-0. Na terça que vem, os times voltam a se enfrentar em São Paulo para decidir o primeiro finalista da Libertadores. E o turismo está de volta com tudo à França, depois de mais de 2 anos de pandemia. Uma multidão cercou a Torre Eiffel e outros pontos turísticos ao redor de Paris. As praias francesas não ficaram devendo. Segundo autoridades, o turismo já está perto de atingir os níveis pré-pandemia. Em 2019, a França foi o país mais visitado do mundo, atraindo quase 90 milhões de estrangeiros. O telescópio internacional James Webb capturou novas imagens da galáxia fantasma. A galáxia tem esse nome porque é difícil de ser vista sem equipamentos potentes. A imagem foi divulgada pela Agência Espacial Europeia. A galáxia com formato em espiral tinha sido anunciada por um astrônomo espanhol. Agora, o supertelescópio conseguiu registrar o sistema com riqueza de detalhes. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com as imagens que marcaram o dia e logo depois tem o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.